A primeira etapa do capitalismo estendeu-se do fim do século XV até o século XVIII e foi marcada pela expansão marítima das potências econômicas da Europa Ocidental na época, em busca de novas rotas de comércio, sobretudo para as Índias. O objetivo dessas nações era acabar com a hegemonia das cidades italianas no comércio com o Oriente pelo Mediterrâneo. Foi o período das grandes navegações e descobrimentos, das conquistas territoriais e também da escravização. Nessa época, as trocas comerciais proporcionaram grande acúmulo de capitais. Por isso, a primeira etapa desse novo sistema econômico é chamada capitalismo comercial. A economia funcionava segundo a doutrina mercantilista, que defendia a intervenção governamental nas relações comerciais. Durante a fase mercantilista do capitalismo, a exploração econômica das colônias proporcionou grande acúmulo de capitais nos países europeus, principalmente a Inglaterra. Esse acúmulo inicial de capitais foi fundamental para a eclosão da Revolução Industrial, que marcou o começo de uma nova fase do capitalismo. O capitalismo industrial surgiu no século XVIII e o reino da Grã-Bretanha comandou uma grande transformação no sistema de produção de mercadorias, na organização das cidades e do campo e nas condições de trabalho que caracterizaram a Revolução Industrial. Esse período foi marcado por uma crescente aceleração da circulação de pessoas e mercadorias, graças à expansão das redes de transporte terrestre e marítimo. O comércio não era mais a essência do sistema. Nessa nova fase, o lucro provinha principalmente da produção de mercadorias realizadas por trabalhadores assalariados. Foi Karl Marx um dos mais influentes pensadores dos séculos XIX e XX, quem desvendou o mecanismo da exploração capitalista, definindo o conceito de mais-valia. Ao contrário do período mercantilista, na nova etapa do capitalismo, era conveniente para a burguesia que a economia funcionasse segundo a lógica do mercado, com o Estado intervindo cada vez menos na produção e no comércio. A partir de então, caberia ao Estado tão somente garantir a livre iniciativa, a concorrência entre as empresas e o direito à propriedade privada. No final do século XIX, mudanças importantes estavam acontecendo dentro das fábricas. A produtividade e a capacidade de produção aumentavam rapidamente, devido à introdução de novas máquinas e fontes de energia mais eficientes, como o petróleo e a eletricidade. Aprofundava-se a especialização do trabalhador em uma única etapa da produção e crescia a fabricação em série. Uma das características mais importantes do crescimento acelerado da economia capitalista no final do século XIX foi a formação de grandes empresas industriais e comerciais, além do crescimento acelerado de bancos e outras empresas financeiras. A concorrência acirrada favoreceu as grandes empresas, levando a fusões e incorporações que resultaram na formação de monopólios. Nesse período, houve a introdução de novas tecnologias e novas fontes de energia no processo produtivo e a criação dos primeiros laboratórios de pesquisa. Pela primeira vez, tendo como pioneiros os Estados Unidos e a Alemanha, a ciência era apropriada pelo capital, ou seja, estava a serviço das empresas. A siderurgia avançou significativamente, assim como a indústria mecânica, graças ao aperfeiçoamento
da fabricação do aço. Na indústria química, com a descoberta de novos elementos e materiais, ampliaram-se as possibilidades para novos setores, como petroquímico. A descoberta da eletricidade beneficiou as indústrias e a sociedade como um todo, mas proporcionou o aumento da produtividade e melhora na qualidade de vida. Com o crescente aumento da produção e a industrialização expandindo-se para outros países, acirrou-se a concorrência. Era cada vez maior a necessidade de garantir novos mercados consumidores, acesso a fontes de energia, de matérias-primas e novas áreas para investimentos lucrativos. Foi nesse contexto do capitalismo que ocorreu a expansão imperialista europeia na África e na Ásia. Na Ásia, extensas áreas também foram partilhadas, como a Índia, que passou a ser território colonial britânico mais importante. Essa divisão, inicialmente delineada no capitalismo comercial, consolidou-se na fase do capitalismo industrial. Neste período, os bancos assumiram um papel mais importante como financiadores da produção. Incorporaram indústrias que, por sua vez, incorporaram ou criaram bancos para lhes dar suporte financeiro. Por esse motivo, tornou-se cada vez mais difícil distinguir o capital industrial do que o capital bancário. Uma maior denominância passou a ser, então, capital financeiro. Capitalismo informacional. Com o início da terceira revolução industrial, também conhecido como Revolução Informacional, o capitalismo atingiu seu período informacional. Nessa etapa, os avanços tecnológicos potencializavam a produção industrial e o sistema financeiro. As novas tecnologias empregadas no processo produtivo, a exemplo da robótica, permitiram o grande aumento da produtividade industrial e a diversificação dos produtos. Entretanto, a característica fundamental dessa etapa do desenvolvimento capitalismo é a crescente importância do conhecimento. Os produtos e serviços têm um conjunto cada vez maior de conhecimento, a eles agregados, valorizando-os. Produtos e serviços têm, portanto, uma nova característica: seu crescente teor informacional.